Olá a todos! Em virtude de tudo que vem acontecendo na psicosfera, como prometido, eu e o Robson estamos aqui para falar sobre as movimentações espirituais e principalmente sobre a grande convergência temporal que nós fomos avisados pelo Dr. Pacha Velanski que irá acontecer no dia 6 de maio, não é não, Robson? No dia do aniversário do pai dele. Vai ser um presente grande, porque essa convergência pode ser maravilhosa para todo mundo, mas para alguns que não têm o conhecimento nem preparação, pode ser... Pode ser desastrosa, exatamente. Né? Então a gente vai precisar ficar muito atento quanto à nossa energia. Portanto, o nosso intuito aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos explicar o que são as realidades paralelas, para que esse vídeo possa ter uma abrangência maior, para que você possa compartilhar com mais pessoas. Então a gente vai explicar o que é o multiverso, o que é a nossa consciência, como essas realidades paralelas acabam influenciando a nossa memória celular, o nosso campo energético individual, como isso influencia o campo coletivo, que chamamos de inconsciente coletivo, e principalmente por que a diligência para com o nosso trabalho interno e com o nosso campo energético para o dia 6 de maio vai ser tão importante. Então eu peguei aqui esses slides e aí o Robson a gente vai comentando, né, sobre que a gente deu lá no Flávio Vale. O que a gente precisa para entender o que é multiverso é entender que a gente é uma consciência atemporal. As pessoas acham que eu sou o Marcos, ele é o Robson, mas pessoal, não é bem assim. Nós somos uma alma e uma alma não está ligada ao espaço-tempo. E aí o que é legal, né? Todo mundo que a gente vê a parte da física quântica do Einstein, ele fala do teoria do espaço-tempo, onde o tempo é definido pelo espaço. E o espaço é o que? É dimensão. Então vamos dizer que a gente está na terceira dimensão. Então o tempo da terceira dimensão é definido pelo espaço. Ou seja, a percepção de tempo no universo, que é vasto e que tem muitas dimensões, não é a mesma da nossa. E aí o que a gente faz? A gente tenta exportar a nossa consciência bem limitada, presa num corpo biológico, para tentar compreender uma coisa cósmica muito maior, né, Robson? E até falando sobre isso, eu tava assistindo o filme Interestelar, ele entra num buraco negro lá, enfim, e ele cai exatamente quando ele, antes de viajar, ele tentar impedir ele viajar para não se perder. Então, assim, o tempo é bem relativo. Ele entrou no buraco de minhoca e se deslocou para o tempo e espaço anterior, exatamente. Exato, e ele ficou lá querendo descobrir, tentar falar para a filha com símbolos, né? Para ele não viajar, não deixa ele viajar. Então o tempo realmente ele não existe, né? Isso é muito legal, né, Robson? Porque a gente pode indicar para as pessoas séries e filmes onde esse conceito é explorado, caso você sinta dificuldade de compreender aquilo que está sendo falado. Então aqui já vai algo muito legal. E não é ficção. Pessoal, o que acontece nesses filmes e séries, o diretor, ele acessa o campo da criatividade. E esse campo da criatividade, ele fica num corpo sutil chamado mental superior. O mental superior está fora do tempo e espaço. E ele tem acesso ao nosso núcleo causal, que é justamente o registro cósmico da consciência. Então, muitas vezes, aquilo que é criatividade de um diretor, de um roteirista, na verdade, ele está acessando um banco de informação próprio dele, de quando ele estava em outros planetas e tinha esse conhecimento, e traz essa canalização. Falando disso, me veio logo o Transformers, quando ele fala sobre os arcontes. Cara, se você vê os filmes, quando a gente tem o conhecimento, a gente começa a ver assim, cara, tá aí, ó. Tá aqui, ó, tá tudo exposto e eles recebem de fato aquela instrução, porque é aquela conexão, então ele só passa pra gente como se fosse ficção, que não é. Então já pra gente dar algumas dicas aqui, tem pessoas que vão poder botar mais, então já comenta aqui outras séries, você que tem conhecimento, que é meu aluno. A gente tem Travelers, que vai falar sobre viagem no tempo. E sobre entrantes também. Nós temos a série Doutor Estranho 1 e 2. 1 vai falar dos símbolos e o 2 do multiverso. Nós temos o filme do The Flash, principalmente o The Flashpoint Paradox, Ponto de Ignição, que é um desenho animado. E tem também o filme do The Flash, que eu ainda não assisti, que também fala de multiverso. Liga da Justiça, Terras Infinitas 1, 2, 3. Também fala exatamente de fractalidades. Perfeito. Ele fala sobre pontos de ignição. Cara, é perfeito. Então,
para você entender mais de multiverso, de multidimensão, porque nossa apometria que a gente canaliza, que a gente trabalha com todas as pessoas, acessa essas fractalidades, então você vê que tem acessos. O Flash mesmo, que teve a série, que teve 7 temporadas também, que acho que é 2020, 2019, eu não sei, que ele também fala sobre essa simbiose de linhas temporais e o efeito de registros de outros fractais que são densos. Então, a gente está aqui em 2025 falando sobre uma coisa que aconteceu lá atrás. A gente não sabia nem o que estava acontecendo. Depois que a gente vê, cara, isso aí a gente está ensinando. Cara, isso está aparecendo nos registros. Então, tá se aprofundando mais, porque as convergências de linhas temporais estão acontecendo, estão para acontecer, que já estão acontecendo, na verdade, tá dando muito efeito nas pessoas, né? Isso. Outra série também que essa eu não assisti, mas algumas pessoas me falaram, que é Dark, que também tem alguma coisa de multiverso. Então, isso vai ajudar vocês aí no tempo livre, para quem gosta de série, a entender melhor. E para quem é mais da minha turma de livro, leia o livro do Dr. Joe Dispenza, Como se tornar sobrenatural, onde ele fala do campo unificado, que é onde coexiste todas as possibilidades do seu eu, que é o multiverso. E eu nunca vi uma explicação tão precisa, tão detalhada como a do Dr. Joe Dispenza, que é um médico super inteligente que tem pesquisas comprovando os efeitos da meditação na cura do corpo. Então, para quem gosta de livro, é isso. Então, para a gente retomar aqui, nós estamos vivendo numa simulação, numa realidade simulada, que a gente chama de matriz de controle ou simulação. E essa simulação tem várias camadas, que são as dimensões a qual a gente vive. E a gente está dentro de uma dimensão material, que é a terceira dimensão. E é o que acontece? A nossa verdadeira consciência, ela habita em níveis mais internos. E aí você vai vir aqui no canal e assistir o vídeo Fractalização desde a fonte, onde eu explico que nós vemos numa grande consciência unificada chamada supramônada e que se desdobra em vários níveis até chegar no nível da alma. A alma sim entra dentro dessa simulação e se acopla num corpo físico. E aí quando ela entra numa linha temporal, ela vira um fractal de alma. E aí esse fractal de alma, ele se fractaliza no multiverso. Qual o conceito de fractal? A menor parte é igual ao todo. Ou seja, não é que dividiu a sua consciência, simplesmente ela está coabitando várias linhas de tempo fractalizadas e a mesma parte é igual ao todo. Então ela não é uma divisão. Uma forma que a mônada teve de esperteza, de agregar experiências, várias consciências ao mesmo tempo, em várias dimensões e várias experiências ao mesmo tempo. E quando aquela fractalidade encerra, volta para lá o conhecimento e a mônada expande. É óbvio, né, Robson? Porque se eu posso ter 1 bilhão de experiências e 1 bilhão de linhas de tempo, eu terei maior aprendizado co-criacional, que é isso que a gente chama de evolução, tá? Vai ser muito mais rápido do que se eu tivesse apenas uma linha de tempo desdobrado. E aí o que acontece? Quando você está no nível do espírito, da mônada eu sou, você está fora do tempo. Porque você está em qual? Na 15ª dimensão eu sou, por exemplo. Então ele está fora do tempo, ou seja, para a sua mônada eu sou, que fica acoplada numa estrela lá na 15ª camada dessa simulação, que a gente chama de 15ª dimensão, ela está vendo tudo ao mesmo tempo. Suas encarnações passadas, a presente, futuro e multiverso. Então está tudo sendo levado para esse banco de informação. Ou seja, a percepção de tempo é não linear. Então, do ponto de vista dessa mônada que está fora dessas dimensões físicas, tudo está ocorrendo em simultâneo. Marcos, e qual é esse tempo que a gente chama, onde a mônada absorve tudo no simultâneo? A gente chama de tempo real, ou de eterno presente, que é o tempo cósmico dos reinos espirituais. Ou seja, teoricamente, encarnação passada não existe, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Só que quando eu encarno o Marcos, ele não está sendo regido pelo tempo. Eu estou agora gravando aqui com o Robson, hoje é dia 10 de fevereiro, 12h41. Dia 9 para mim é passado, porque eu estou nesse tempo, mas para minha mônada está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, nós temos, isso aí já é uma chave, né? Vamos viver no presente, vamos observar o único tempo real que existe, que é o aqui e o agora. Uma coisa também, falando sobre fractalidades, que muita gente acabou distorcendo para alma gêmea, para um monte de coisa, e acaba pegando aquele romance, né? Isso. Um romance de fractalidade. Gente, é isso aqui. Porque o pessoal às vezes usa isso para justificar uma paixão. E na verdade, foi muito bom o Robson falar isso, a gente vai desviar um pouquinho do tópico, mas vai ser mais um tema legal aqui no nosso vídeo.
Na nossa experiência, minha e do Robson, depois que a gente compreendeu o multiverso, quando você tem uma paixão muito intensa por uma pessoa, uma sintonia muito grande, seja se é uma sintonia afetuosa, uma sintonia de amizade, seja o que for, não é que aquela pessoa é sua alma gêmea. Gente, é muito raro que 2 fractais de alma estejam na mesma linha de tempo. Pode acontecer? Pode. Mas é muito raro, porque não há necessidade. Ele vai estar em outras linhas de tempo. É muito raro 2 fractais estarem encarnados. E quando estão na mesma linha de tempo, geralmente você está aqui, o outro está na Indonésia, está na África, está na China, tendo uma experiência completamente diversa. Mas existe caso disso acontecer. Mas em 99% dos casos, o que é essa sintonia, essa paixão? Em uma realidade paralela, você e aquela pessoa já se conheciam, já tinham um relacionamento firme, estável, uma amizade duradoura. E quando você a encontra nessa linha de tempo, o sentimento e o arcabouço o inconsciente daquela linha de tempo, ele vem. É por isso, sabe, você conhece uma pessoa, parece que você se conhece há 10 anos. Você já se conhecia, já se entende, já sabe do que o outro gosta. Parece que tem uma sintonia, pessoal. Você já conhecia na realidade paralela e aquilo ali, ó, convergiu. Acabou meu sonho, Marcos. Poxa, cara. Cadê minha alma gêmea? Cadê minha alma gêmea? Minha outra metade da laranja, cara. Acabou-se tudo agora. Quebrou toda a minha mente. Da laranja. Eu não pago o Júnior hora dessa. Então, assim, a gente acaba querendo estar uma dependência, né? Um romance. É porque nós mesmos temos essa tendência de sempre estar com essa... Projetando alguma coisa. Exatamente. Inclusive, laços religiosos, enfim, sempre precisa de uma coisa, né, dessas aí. Mas isso não significa que não exista um fractal seu, como ele tá falando, na mesma linha temporal. Mas esse negócio de alma gêmea, ó, por favor, vamos entender que isso pode ter a ver com linhas temporais que você de fato encontrou essa pessoa, que já está vivendo, ou está vivendo, ou viveu, teve alguma coisa, e você simplesmente está trazendo aqueles mesmos, como é, a simbiose de linha temporal está trazendo aquele sentimento, porque você encontrou nessa, e poxa, eu conheci, eu tive o sonho, aí vai ver e diz, não, porque eu tive uma encarnação, não, porque não sei o que, quando vai ver a linha temporal, gente, né? Tudo multiverso. A chance de você encontrar uma pessoa nessa vida de uma encarnação passada, ou que seja realmente um fractal da sua mesma alma, é baixíssima. É muito mais usual você encontrar alguém que você já conheceu no multiverso, porque muitos dos nossos encontros são programados, são pontos absolutos. Então, se você está programado para conhecer aquela pessoa, significa que em várias linhas de tempo você já conheceu. Pode ter conhecido antes e agora está trazendo. Pode ser, como já aconteceu nos campos sistêmicos, já aconteceu, já teve morte, alguma dívida muito grande, aí tem que resgatar aquilo dali. Pode ocorrer, tá? A gente não tá anulando essa possibilidade. Mas existe 80% de ser linha temporal. Exatamente. Então, esse papo aqui descontraído que a gente tá, ele tá com o intuito de fazer o quê? Expandir a nossa compreensão do tempo. Expandir um pouquinho para a gente poder falar do que realmente vai acontecer no dia 6 de maio. Então, na realidade de terceira dimensão, o espaço é infinito. Então, o universo ele é infinito. No mundo quântico, o tempo é infinito. Se nesse mundo de quinta dimensão, nas outras camadas da simulação, o tempo é infinito e eterno, ele não é mais linear. Então não existe separação de passado ou futuro. Tudo acontece no eterno momento presente. Então essa é uma explicação do livro do Dr. Joe Dispenza que eu achei fantástica para a gente entender. Então agora o espaço é infinito e para eu me deslocar no espaço eu gasto um tempo. Quando você acessa a sua consciência em níveis espirituais de quinta dimensão, o tempo é infinito e você leva um espaço, o que é o espaço? Salto dimensional para se deslocar em diferentes tempos. O que são os diferentes tempos? As distintas realidades paralelas do seu eu. Então é essa compreensão, tá? Então, Marcos, é muito complicado, embananou minha cabeça. Vai ver o The Flash, vai ver o Outro Crise. muito bom, Loki. Loki, ele fala exatamente das linhas temporais, ele fala dos pontos absolutos, ele fala de como é que se diz? Linhas paralelas que são criadas por obsessão. Paradoxos. Então, a nossa percepção de terceira dimensão, ela cria uma impressão ilusória de uma continuidade temporal. Então, essa câmera aqui, ó, ela está configurada para 25 quadros por segundo. E aí vocês veem minha mão de maneira fluida indo para um lado e para o outro. Mas esse vídeo que vocês estão vendo da gente, ele é formado por 25 fotos que são dispostas sequencialmente em 1 segundo. E aí isso cria uma percepção que é de continuidade. O nosso cérebro, ele cria a percepção, porque a gente está na terceira dimensão, de que o tempo é contínuo. Passado,
presente, futuro, de maneira linear. Então, como a gente está envolvido nessa dimensão, o nosso cérebro cria essa percepção. Mas o seu passado, a sua infância, o seu casamento, o nascimento do seu filho, está tudo acontecendo no eterno momento presente, no aqui e no agora, do ponto de vista do reino real da consciência. Então, tudo acontece num contínuo temporal. Então, compreendendo essas indagações, a gente vai agora falar do que está acontecendo. Em 2019, houve uma primeira grande convergência de várias linhas temporais. E a gente sabe o que aconteceu em 2020, né? Grande evento planetário e que fez todo mundo mudar os rumos. Então, várias realidades convergiram ali pelos idos de 2019 e 2020. E 2020 marcou-se o ano zero da transição planetária. Entramos em um ciclo de 7 anos. A transição planetária começa do início da convergência em 2019 e 20 e até o 2027, formando 7 anos desse ciclo. E haverão mais outras convergências, grandes convergências. Então, o que a gente precisa explicar? Existem linhas matriz, linhas temporais matriz e linhas temporais individuais. Não sei se vocês assistiram a nossa palestra lá na UFO Piauí, mas eu vou só explicar para vocês rapidamente o que é uma linha matriz. Então, imaginem que alguma raça extraterrestre ou alguma facção do governo oculto que tem tecnologia extraterrestre resolveu viajar no tempo, uma nave não confederada, e ele se desloca para o dia 22 de abril de 1500, que é justamente o dia do descobrimento do Brasil, né? Que na verdade foi pela caravana de Pedro Álvares Cabral. E aí ele provoca uma tempestade e que naufraga aquela comitiva que iria chegar aqui. Ora, se isso gerou uma interferência no tempo, vocês imaginam o efeito borboleta que não iria acontecer caso o Brasil tivesse sido colonizado pelos holandeses ou pelos franceses? Então isso faria toda uma modificação sequencial de fatos no tempo que iria gerar o que a gente chama de paradoxo temporal. Então essa nova linha temporal ela é criada e ela diverge da linha matriz pela qual aquele grupo não confederado realizou seu deslocamento no tempo. Só que o universo, ele vai tender ao equilíbrio. Então a gente rebola uma pedra no lago, e ela vai gerar várias ondulações. Só que em determinado momento a água vai o quê, pessoal? Acalmar. Então, como essa linha foi criada de maneira artificial por um evento de paradoxo, ela vai tender a convergir para a linha matriz. Então é como se ela gravitasse. E aí, nesse momento que ocorre a sobreposição de realidades paralelas. E aí todas as realidades vão convergindo para uma realidade matriz. Marcos, então quem criou esses paradoxos? A informação que nós temos é que grupos do governo oculto, quando entraram em contato com tecnologia extraterrestre, construíram máquinas do tempo e começaram a viajar no tempo, e como eles não tinham conhecimento disso, começaram a criar esses paradoxos de maneira inadvertida. Chegou um momento que a própria hierarquia do comando temporal gerou um barramento e não dá mais para criar nenhum paradoxo. Só que aí já foram uns 25 aproximadamente. Pelo menos 10 a 12 convergiram lá em 2019 e existem mais outras 10 ou 12 que vão convergir até 2027. E é aí que entra o seguinte: essas realidades matriz são realidades onde a Terra está vivendo outras circunstâncias, etc., completamente distintas. Mas existem todas as múltiplas realidades paralelas regidas pela decisão do Marcos, porque se o tempo não existe, cada possível decisão que eu tomei poderia gerar uma nova realidade do Marcos, assim como as do Robson, assim como as suas. Então existem infinitas realidades individuais para cada consciência e ainda existem essas realidades matriz criadas por viagens temporais inadvertidas. O que acontece, gente? Uma linha matriz dessa, que foi criada por esse tipo de paradoxo temporal, quando ela vai começar a convergir, ela vai puxando todas as linhas individuais de cada alma que está na Terra. E é exatamente isso que está acontecendo agora. No dia 6 de maio desse ano, uma dessas linhas temporais está começando a se aproximar da matriz e está espremendo todas as realidades do Marcos, do Robson, do João, da Maria, de você que está me assistindo. E aí o que acontece? O que é que vai determinar com quais linhas, possibilidades do meu eu vou me entrelaçar? Meu campo emocional. E como é que tá o campo emocional do povo? Tá ruim. Por quê?
Lembra que ano passado nós tivemos aí uma interferência por causa do meio político, então teve raças aí que estavam, principalmente os répteis, né, estavam aí fazendo todo o possível para densificar. Tiveram muitas interferências, muitos portais abertos, enfim. Teve guerras, né, que começaram por aí. E aí o que aconteceu agora... Lógico que ele sabe o que ia acontecer depois do outro ano, porque essa convergência que ele sabe de linha temporal, né? Então, eles fizeram o quê? Vamos densificar agora, porque o povo, quando chegar e na hora da convergência, tá todo mundo ruim e todo mundo... Vai absorver características dos seus eus mais desequilibrados. Exatamente. Então, nós estamos no meio de uma guerra. Cada consciência na Terra hoje está numa guerra e não sabe. E não dá, porque as pessoas acham que a gente, por meio de ser espiritualista, de falar de energia, de espiritualidade, viver de gratiluz. Não dá. Não consigo mais. Aí o Marcos, essa palavra até é assim, parece assim uma cruz pra ele. Mas é a verdade, gente, é a realidade. A gente tá enfrentando problemas emocionais, viscerais. Pessoas que não têm equilíbrio nesse ponto, tá sendo vítimas de abdução, tá sendo vítimas de implantes de chips e aparatos, hologramas. Tá fazendo um saculejo em todo mundo. Não dá pra dizer assim, agora tá vindo a luz, vou ficar em paz, vou meditar. Tem que se mexer, galera. Olha, você que tem conteúdo, você que tá tendo aí relacionamento tóxico em todos os campos, profissional, afetivo, espiritual, no lugar que você tá indo, tá de cabeça para baixo, cara, fuja. Tente buscar seu equilíbrio, sua paz, porque nesse momento é crucial para que você não tenha interferências dessas convergências, porque aí você sintonizando com o seu o eu que tá ruim lá, vai potencializar você aqui, cara, você vai ficar louco. A gente trabalhando todo o tempo, todo o tempo é ver. Nesse instante de gravar o vídeo e tá acontecendo a situação, é ver, todo o tempo a gente tá buscando equilibrar. Porque a gente entende que o que vai determinar a minha sintonia pós 6 de maio é como eu gerenciei o meu campo emocional, que é o que determina a minha frequência. O que determina a sua frequência, irmão humano, é o campo emocional. Não adianta. Você pode fazer o que quiser, você tá na 3D, a tua endocrinologia te corrompe, você tá passando fome, vai ficar vibrando gratiluz? Você tá com dor aguda, você tá triste, você foi traído pela pessoa que você mais amou, que você dedicou toda a sua vida. Vai elevar a tua frequência. Então a gestão emocional, ela vai exigir de nós muita sabedoria nesse período. E aí a pergunta que vai acontecer: Marcos, e se eu quiser ficar aqui no Somebody Love, só esperando o comando Asta vir me resgatar, só no vibrando gratiluz, e eu perder a oportunidade de reciclar a minha vida, de fazer as correções, de limpar o campo até o dia 6 de maio. Eu separei esse slide aqui, ó. Tá aqui um exemplo que eu dou. Vai acontecer um evento onde vai acontecer um desvio encarnacional. Nessa live aqui do Flávio Vale, eu dei o exemplo de uma criança que nasce e que em determinado momento da vida os pais não deram atenção e ela passa por traumas e dificuldades que vão comprometer a encarnação dela, e por conta disso é permitido que aconteça pela mônada um acidente que gera um desvio encarnacional, porque aquela linha já está comprometida. Então, eu não estou dizendo que ninguém vai desencarnar, isso aqui é um exemplo, mas eu estou dizendo que você pode entrar num desvio encarnacional. E o que é um desvio encarnacional? É você se afastar do seu propósito evolutivo. É você começar a trilhar uma linha temporal onde você não vai ter felicidade, vai viver de altos e baixos, porque o que te dá a felicidade, a alegria e a presença é alinhamento de alma com o propósito, é aquela energia que nunca termina, é aquela vontade de trabalhar, aquela alegria de acordar que toda alma precisa conhecer. Então você pode entrar num desvio encarnacional e vai exigir muito mais energia para você voltar para a matriz. Isso. E aí o que acontece? Aí vem as doenças físicas, aí vem os desequilíbrios emocionais, aí vem os desequilíbrios obsessivos, vem tudo isso. Então, para que a gente não chegue nesse ponto, a gente tem que estar com o olho aberto, porque está sendo influenciado por gente lá que está drogada. Tô falando de obsessão não, tô falando de fractais. Do seu eu que tá com dependência química, depressão, tentando se suicidar, tomando medicação. Porque aquelas raças que trabalham abrindo buraco de minhoca para sintonizar você com essas outras, vão buscar esses pontos para sintonizar com você aqui aonde você tá para despertar. Então,
vai ser o seu vizinho, vai ser seu companheiro, vai ser alguém da sua família. Vão chegar ali para tirar você da sua reta. É um jogo de xadrez extremamente bem arquitetado. Ele vai jogar peças sabendo que na próxima jogada você vai se entrelaçar com o vitimismo e que vai te entrelaçar com 14, 35 mil linhas temporais, seja quantas for que você está vibrando no vitimismo. Marcos, e o pior de tudo, como está acontecendo com diversas pessoas que a gente está atendendo, espaços, centros, pessoas que trabalham com você na parte da espiritualidade. Então, as máscaras estão caindo, estão descobrindo coisas ruins e as pessoas estão desistindo, não acreditando mais na espiritualidade por isso. Destrói a fé. Acaba com o propósito de vida da pessoa, porque a pessoa fala assim, não, se na espiritualidade aconteceu isso, então significa que tudo é ruim, porque cria um trauma, cria uma memória ruim. E aí você bloqueou. O propósito que eles queriam, atingiram, a gente não pode deixar. Dá o checkpoint, Aí algumas pessoas vão dizer pra gente, Robson, poxa, esses seres tão elevados, eles vão fazer toda essa engenharia, gastar toda essa energia pra mexer na minha linha de tempo? Quem sou eu, não sei o quê. Deixa eu te falar uma coisa. Não é na sua linha de tempo, é na sua fractalidade. E aí você vai começar a entender melhor por que toda alma na Terra passa por uma guerra. Por isso que eu e o Robson falamos tanto da obsessão complexa e da obsessão multiverso. Porque se ele desabilita um fractal numa linha de tempo que é você, isso gera um efeito dominó, borboleta, e isso impactando toda a fractalidade, ancestralidade. E se esse Marcos aqui não tivesse dito sim ou buscado se libertar, como ele poderia ajudar essa ruma de gente que já está sendo acesso a fractalidade dele, que está onde está o desequilíbrio dele do passado, como? Então ele vai fazer o quê? Vou aqui nesse ponto X dele aqui agora, vou mexer nessa ferida e tirar ele de reta. Aí o que acontece? Aí eu vou matar, cai, e agora? Como é que fica? O tanto de informação que eu estava programado para trazer com a minha egrégora, da Ordem Tantá, de Multiverso, junto com o Robson, todas as parcerias que houve da minha egrégora com a do Robson, que formou o trabalho da AMI, que já está resgatando gente do mundo todo e que vai continuar a se expandir cada vez mais. Então ia ser uma morte no tempo. E aí você não conhece o seu futuro e subestima o seu próprio valor. Cara, olha pra você, você tá encarnado, não existe limitação pra você. A limitação é o seu mapa de crenças. Você desprogramar esse software negativo de padrões de repetição, você destrava e não tem limites pra você. E o valor que você, quando toma a decisão de se mexer, de se levantar da cadeira e da gente ver aqui chorar, ele chorar, de ver centenas de almas sendo resgatadas porque você tava ali e não, porque tá doendo, eu vou me curar, eu vou me tratar, eu quero sair desse estado. Cara, você liberta milhões de consciências, não só sua fractalidade, a gente tá falando de fractalidade aqui, mas se você vê a mecânica completa, a logística, tá resgatando o mentor espiritual que precisava evoluir, tá resgatando seus parentes, tá resgatando seus ancestrais, tá resgatando seus eus, é complexo demais. Então é tão lindo de ver quando você diz um sim. Isso eu tô falando pra mim, ele tá falando pra ele, porque a gente também resgatou nossa parte. E agora vocês que estão assistindo esse vídeo também tem essa responsabilidade, tá na mão só de vocês. Ninguém mais pode fazer isso. Não vou esperar o fractal fazer. E se esse fractal não fizer? Né? Não pode deixar pra amanhã. Hoje mesmo a gente tava falando com a entidade mais cedo, que veio, que se tornou uma vez, que ela fala, não... Se você perder o despertador do relógio cósmico e você não acordar, você vai perder a grande oportunidade de ter o seu aprendizado evolutivo co-criacional aqui na Terra. Maria Relógio, nova entidade que hoje, dia 10 de fevereiro de 2025, adentrou a nossa egrégora. Então, mais uma consciência que vem na linha do tempo, nas encruzilhadas do tempo, para nos avisar que o relógio tocou, já deu meia-noite, tá na hora de acordar. Então, meu intuito com essa live, essa aula explicativa, Robson, é falar para você. A sua prioridade agora não é o que você pensa. É o seu campo emocional. Cara, vai pela gente. Se você perder essa encruzilhada vibratória de dia 6 de maio, vai ser muito mais difícil você correr atrás do leite derramado. Então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, porque tá havendo uma guerra espiritual e as pessoas não sabem que estão em guerra. Se você vai para uma guerra sem saber que tá numa guerra, você vai ser alvejado, você não vai levar seu escudo, você não vai levar suas armas. Então a gente precisa agora, levanta a espada, levanta o escudo, que a gente tá numa guerra.
Falando sobre isso, a gente fica... Muitas pessoas, como eu já falei no começo do vídeo, que acham assim, não, porque eles não falam as coisas boas, só falam, né, guerra, dessas coisas. Mas, cara, mas é a verdade. A gente tem que trazer a verdade. A gente não pode vibrar no medo. Lógico que a gente não tá vibrando no medo. A gente tá pedindo para se preparar, né, pra gente sair do estado que nós se encontramos. Da paralisação da inércia. Da paralisação para começar a se mexer. Mas tudo é dualidade. Olha o que o Robson falou. Ah, vocês só estão falando de coisa... Não. Se você fizer o que a gente está falando, você se esqueceu que no multiverso tem o seu eu empresário, milionário, que está casado, feliz. Tem tudo isso. Eu, Marcos, estou trabalhando porque eu vejo os meus fractais que já estão lá na frente. A mesma tecnologia que tem pro lado nocivo, tem também pro positivo. Então, assim também você pode sintonizar com seus eus lá soberanos. Cara, tem um milagre maior do que você que sofreu um abuso. Transformar isso num elemento de poder na tua vida, e ao invés de você viver sequestrado por aquela memória de culpa e de abuso, você agora se tornar um transformador, um realizador. Cara, existe um fractal seu que foi capaz de fazer isso, que venceu a escassez, que venceu o trauma, o medo, a dor, a rejeição. Só que esse fractal está na frequência elevada e você não está nessa frequência. Então, o que a gente está falando? Investe no teu equilíbrio, tira as pessoas tóxicas, faz a reciclagem e coloca essa data. De 6 de maio você é a minha melhor versão. E aí tu vai ver, tu vai puxar essa fractalidade para se conectar contigo. O dono aqui da saúde, esse rapaz, ele é um grande exemplo disso, porque se você não toma de conta do seu corpo, que é essa máquina que está levando você até chegar nesse dia... Isso aqui pode se estipar também. Eu tô falando isso pra mim também. Porque se eu não olho pra cá, não cuido da minha saúde, do meu estado emocional, do meu corpo físico, alimentação, sono, exercício, tudo isso, não chega até lá, não. Cara, tem situações onde você encontra a pessoa tá ruim, depressiva, não vai ver problema hormonal, não é nada espiritual. Quando é falta de vitamina, porque não sai no sol, porque não faz nada. E isso também faz com que você vá até esse ponto. Energia é energia, mas também saúde é energia. Se você não olha para essa parte aqui da terceira dimensão, você quer olhar só para o acástico, quer olhar só para o... né? Esqueceu do templo da alma, que é o corpo. Então, o que é que faz a gente não conseguir sair da inércia? É justamente as crenças. É aquilo que está na sua cabeça, que está rodando e que te leva para o mesmo lugar. E é em virtude disso que eu, no clube de membros, todo domingo vou iniciar uma jornada de reprogramação do subconsciente. Vamos fazer limpeza de detox físico, dévico e reprogramação do subconsciente. E a gente vai ficar firme nessa pegada de autocuidado e de limpeza. Será que você não consegue dedicar um domingo à noite para se conectar com o seu eu verdadeiro e para juntos, em nome e na força de um egrégor, fazer essa transformação interior? Será que você não consegue buscar um atendimento holístico da sua preferência? Será que você não consegue parar de desembalar e descascar mais o seu alimento e jogar toxinas e essas porcarias aí fora? Será que você vai ser escravo de um suicídio inconsciente através do tabaco e do álcool? É a hora, é agora. E aí, eu vos digo, aqueles que forem capazes de fazer essa reciclagem, essa transformação, eles vão receber uma ventania cósmica, um impulso de ventos cósmicos no dia 6 de maio, que tudo o que você sempre sonhou e almejou vai decolar na sua vida. E é por conta disso que eu e o Robson estamos nos dedicando, trabalhando e vindo aqui trazer esse aviso como amigos que estão cientes de que existe uma guerra espiritual. E se a gente está numa guerra, a gente precisa ter a disciplina de um general, de um soldado, de um agente avançado. Um soldado desprevenido, ele morre. Isso aí é muito claro pra mim. Quando eu falo de guerra, eu falo atento, sentinela todo o tempo. Porque se você tá numa guerra, você não pode descansar. Se um tá dormindo, o outro tá acordado vigiando. Se um essa é a estratégia das forças contrárias, botar todo mundo pra descansar. Tipo, tá tudo certo, gratiluz, a luz venceu, as naves estão vindo, tá chegando uma nova hierarquia que vai proteger, vai fazer isso. Não é assim. O jogo não tá ganho. Ano passado se sintonizou o povo de Évora, né, a Confederação de Évora, Varantá já veio trabalhando, então estão vindo novas entidades para poder somar nesse trabalho. Cara, se não houvesse, se fosse gratiluz, se não existisse, eles não viriam, não. Estaria nos arcturianos, nos pleidianos, né? Estaria naquela linha. Vindo novas e todas as mensagens são as mesmas. Trabalhem, trabalho interno,
Grandes eventos estão por vir, vocês precisam estar preparados, se sintonizem com o seu eu maior, invistam no equilíbrio holístico, porque essa oportunidade que vocês estão vivendo é única. Então nós estamos no ápice dessa convergência e o nosso intuito com esse vídeo é trazer para vocês esse aviso, mas a bola está com você. Você vai precisar escolher, a partir da sua cocriação, aquilo que você quer sintonizar. Por favor, porque isso facilita muito o trabalho dos despertantes de consciência. Ou seja, nosso trabalho, você que está assistindo também, que também faz parte de um multiplicador. Faça a sua Por parte. favor. Trabalhe si mesmo, utilize o inconsciente coletivo. Porque isso facilita muito para todo mundo que está nessa jornada. Não precisa ser terapeuta. Mas a partir do momento que você eleva a sua consciência, essa malha, ela também se eleva e facilita para todo mundo, cara. Tira um peso, porque a gente vê as entidades quando tá dentro aqui, para elas acoplarem, é um trabalho grande, não é fechar o olho e esperar, não é. Eles falam, meu filho deu trabalho para vir, meu filho tá denso, meu filho tá isso. Então, você fazendo a sua parte, sendo um multiplicador, cuidando de si, se conectando com devas, plantas, vai tomar cachoeira, então, isso de erva, vocês já sabem, eu fico falando sobre a conduta de autodefesa psíquica que a gente tem que ter. Quem acompanha ele no Instagram vê, o homem do banho de ervas 24 horas por dia. Ontem tomei banho de rosas e de manjericão, e é banho, e a minha energia vai subindo. E outra, nós somos humanos, vamos ter baixas de frequência, mas é a disciplina e a diligência que vai fazer com que a gente navegue melhor e seja menos influenciado pela maré do coletivo. Porque eu vos pergunto, como é que tá a energia da humanidade? Então você vai querer ser influenciado por essa energia? Não quer? Então vibra no outro padrão dissonante dessa humanidade. Faz o seguinte, vai compartilhar esse vídeo com todos os grupos de terapeutas que você tem, para todo mundo saber. Isso aqui foi uma aula digna de aula magna, um workshop. Divulga com todo mundo, para que as pessoas que estão na espiritualidade, que estão despertando, estejam cientes dessa guerra espiritual que está acontecendo. Vamos fazer esse vídeo rodar e vamos nos empoderar e assumir as rédeas da nossa linha temporal. Deixa o seu comentário se você está percebendo sonhos com outras realidades, com outras pessoas. Deixa também o seu like nesse vídeo e já compartilha com o máximo de pessoas, tá bom, pessoal? E eu peço mais uma vez, se caso você esteja passando por qualquer dificuldade, procura logo se tratar. Porque isso vai facilitar muito, porque quanto mais bairro vai chegando, mais apertadinho vai ficando, mais simbiose vai ter no campo. Mais simbiose vai ser mais difícil para você. Déjà vus, sonhos estranhos com outras vidas, outras realidades, vai acontecendo com muita frequência. Então isso faz parte dessa convergência. Então trate-se e é isso, né, mano? Se cuide e se põe em primeiro lugar, tá bom, pessoal? Gratidão a todos vocês, um beijo no coração e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.